Bom dia, nação brasileira. Hoje, dia 21 de abril de 2023. Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido pelo apelido de Tiradentes, consagrou-se a sua participação ativa na Inconfidência Mineira. Tragicamente, ele foi o único dos envolvidos do movimento a receber a pena de morte, uma vez que os outros envolvidos foram perdoados pela coroa portuguesa. É a origem de uma família humilde. Joaquim José nasceu na capitania de Minas Gerais no dia 12 de novembro de 1746. Com a morte prematura dos pais, Joaquim José precisou exercer inúmeros trabalhos ao longo de sua vida, como a de dentista amador. Função essa que lhe deu o apelido de Tiradentes. Ele também havia trabalhado na mineração, porém foi no posto de alferes, nos quadros da cavalaria imperial, que Tiradentes alcançou certa estabilidade. Apesar da pouca instrução, ele era um republicano convicto e adepto dos ideais do iluminismo. Sabe o que é isso? O movimento dos Inconfidentes é organizado do contato dos ideais dos iluministas, divulgados na Europa, ideais que haviam, por sua vez, inspirado o movimento independência dos Estados Unidos. Os historiadores atribuem a divulgação do pensamento iluminista no Brasil, ao contrário de os estudantes brasileiros com o iluminismo, ao serem enviados por suas famílias da elite econômica, dos ricos da colônia, para estudar na Universidade de Coimbra, em Portugal. Só os filhos do bacana que poderia ir para a faculdade, o filho do pobre até hoje. Os ideais iluministas foram muito difundidos, principalmente na capitania das Minas Gerais. Isso se explica pelo fato de que boa parte dos estudantes brasileiros de Coimbra ser originários de Minas Gerais. Além da propagação dos ideais dos iluministas, a Inconfidência Mineira aconteceu em consequência da insatisfação das elites da capitania de Minas Gerais com a pesada cobrança de imposto. É o mesmo que está acontecendo aqui no Paraná, estabelecida pela coroa portuguesa sobre os colonos. O Visconde de Barbacena havia sido nomeado pela coroa portuguesa como governador da capital, com o objetivo de obter a derrama, ou seja, a cobrança obrigatória dos impostos, obrigado, sobre a extração do ouro. Extraía o nosso ouro aqui do Brasil e mandava lá para Portugal, para os burguês lá, igual fazem hoje. Essa derrama havia sido determinada por Portugal em razão das dívidas acumuladas dos impostos que não estavam sendo pagos. A intransigência portuguesa da arrecadação de impostos manteve as cobranças altas, mesmo com a queda na extração de ouro na região, o que acabou por gerar acúmulo de dívidas. Porém, a insatisfação com a impossível derrama mobilizou as elites da capitania contra o domínio português. Ou seja, eles não aceitavam pegar o que era nosso aqui e mandar lá para Portugal e largar o povo passando fome. Os inconfidentes planejavam assassinar e proclamar o republicanismo na capitania de Minas Gerais. Tiradentes era um dos envolvidos da conspiração, pois, além de ser um defensor dos ideais iluministas, também havia sido prejudicado pela gestão pelo Visconde de Barbacena ao ser destituído da cavalaria. Exonerado. Aqui que fiscalizava a estrada, né? Aqui em Bandeirantes é assim muito isso, né?
quando aparece alguém fiscalizando aí o que está acontecendo na cidade, começa a perseguição em cima. Normal isso aí, já vem lá de trás. O movimento conspirado pelas mineradores não chegaram a acontecer, porque todos os envolvidos foram denunciados, nada mais, nada menos, Joaquim Silvério dos Reis. Traidor, o traidor traiu os próprios amigos, optou em denunciar o movimento para se livrar das dívidas que havia adquirido com a coroa portuguesa. Aqui no Brasil é muito comum isso aí, normal, os caras denunciaram os companheiros para se livrar da cadeia. Assim, em 1789, o Visconde suspendeu a derrama e prendeu os envolvidos da conspiração, entre eles Tiradentes. A prisão de Tiradentes e outros inconfidentes aconteceu depois de devassa investigação, o mesmo que deveria acontecer aqui em Bandeirantes e no Brasil, a CPMI. O processo de envolvimento da investigação estendeu-se por 3 anos. Durante esse tempo, muitos dos presos negaram sua participação. Inclusive, o Tiradentes, que ele reconheceu e sustentou que ele era o envolvido. Muitos dos envolvidos denunciaram o Tiradentes na conspiração, botaram tudo no dele, né? Então saiu em 1792 que determinava a pena de morte para 10 pessoas. Entretanto, por intermédio da rainha Dona Maria I, 9 dos envolvidos, rapaz, 9 de novo, 9 dos envolvidos foram perdoados e foram condenados ao degredo, que eles foram expulsos do país. Vai viajar, vai. Enquanto a sentença de morte foi mantida somente para um, Tiradentes. Atribui-se esse fato a 2 possibilidades. Primeira, afirme que a sentença foi mantida a Tiradentes por ele não pertencer à elite mineradora, portanto, não ter o apoio político, não tinha apoio político. Segunda possibilidade, levantada pelos historiadores, é que, por falar abertamente sobre o envolvimento no interrogatório, Tiradentes foi considerado um elemento perigoso. Se você começar a falar as coisas, você se torna perigoso. Então Tiradentes foi utilizado como bode expiatório. Foi enforcado na manhã do dia 21 de abril de 1792, na cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, seu corpo foi esquartejado em 4 partes, espalhado pelas estradas do acesso a Ouro Preto. A sua cabeça foi exibida em uma estaca colocada na praça central da cidade. A condenação de Tiradentes foi utilizada como demonstração de força e poder da coroa para evitar que futuras rebeliões acontecessem. Porém, a figura de Tiradentes permaneceu esquecida do período colonial, depois no período imperial também estava, principalmente pelo caráter republicano dos envolvidos na Inconfidência Mineira, como afirma o historiador Boris Fausto. A imagem de Tiradentes como herói foi construída com a proclamação da República. Os republicanos desejavam exaltar as figuras dos republicanos em contraposição aos tempos de monarquia, e por causa disso Tiradentes foi escolhido pelo caráter, honestidade, transparência da sua condenação. Os republicanos convictos, Tiradentes foi exaltado como mártir do movimento republicano, portanto reconhecido como um herói nacional. Em consequência disso, no dia da sua execução, 21 de abril, foi estabelecido como feriado, e a sua imagem passa a ser retratada muitas vezes parecida com a de Jesus Cristo crucificado. Uma forma de relacionar Tiradentes como um antimártir e herói.
Essa, essa, esse breve relato que eu fiz aqui hoje não é muito diferente do Brasil de agora. Está se repetindo as mesmas histórias, os traidores estão aí, as falsas promessas estão aí, os impostos caríssimos estão aí, e quando aparece pessoas aí mostrando, exigindo transparência no dinheiro municipal, estadual e federal, essas pessoas são caçadas. Como hoje não existe mais a pena de morte, o que eles fazem? O que eles fazem? Vão embora do Brasil, saem de férias, ou simplesmente são colocados, ninguém sabe aonde, desaparecem, desaparecem. Um feliz 21 de abril para você, uma feliz semana, e vamos seguir o exemplo de Tiradentes, vamos ter um ideal. Não vamos se esconder atrás de fake news, é fake news que fala, né? Não vamos nós esconder atrás de fake news, não, com fotos sem comprovação. Vamos dar a cara, igual Tiradentes fez. Ele sabia que ele ia morrer, mas até o último momento ele sustentou aquilo que ele acreditava. Isso serve de exemplo para você. Não seja um traidor, não seja um covarde, seja um herói. Um forte abraço a todos.